o que aconteceu com Yu-Gi-Oh, né? Que ficou tão ruim ao longo do tempo, tá? Yu-Gi-Oh! Morreu? Por que tantas pessoas dizem isso? Afinal, o que aconteceu com essa que já foi a maior franquia de jogos de cartas de todos os tempos? Hoje nós vamos falar tudo sobre Yu-Gi-Oh! E buscar entender o que aconteceu. Yu-Gi-Oh! É uma franquia com vários jogos e animes baseados no mangá, lançado no Japão em 1996 até 2004, que narrava a história do Yugi, um garoto tímido que amava e jogava todos os tipos de jogos, mas sofria bullying na escola, até que um dia ele ganhou do seu avô peças fragmentadas de um antigo artefato egípcio. Ao conseguir remontar o quebra-cabeças, seu corpo acolhe um espírito misterioso e a partir daí, Yugi e seus amigos se envolvem em vários jogos das trevas. Satânico, né, velho? Caralho, o Gilberto Barros tava certo. Isso aqui é satânico. Olha isso aí, pô. Cabalístico. Diferente do anime, no mangá, o foco não era o jogo de cartas. Yugi jogava um jogo diferente a cada arco da história. Até que no capítulo 9 do mangá, Takahashi introduziu o nosso amado jogo de cartas, que fez muito sucesso entre os leitores da época. O jogo foi totalmente inspirado em Magic, mas foi apenas no capítulo 60 que o jogo de cartas ganhou de fato espaço na história. Em 1998, Yu-Gi-Oh! Ganhou um anime de 27 episódios, baseado nos capítulos 1 ao 8 do mangá. Essa primeira adaptação retratava o lado mais sofrido da vida do Yugi, numa época que ele não tinha muitos amigos, sofria bullying, até ele receber e concluir o Enigma do Milênio. Nesse mesmo ano, a Konami também lançou uma versão colecionável do jogo de cartas físico, mas esse jogo recebeu regras nunca antes vistas, como tributo summons e aumento dos pontos de vida, de 2.000 para 8.000. Mas o jogo, como a gente conhece hoje, só começou em março de 2002, com o lançamento do primeiro Booster, Lendas do Dragão Branco, e os dois primeiros decks iniciais, um do Yugi e o outro do Kaiba. Em 2000, Yu-Gi-Oh! Recebeu uma nova adaptação, a que todos conhecemos, Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo, pelo estúdio Gallop, de 224 episódios, baseados a partir do capítulo 9 do mangá. A adaptação ignorou boa parte do plot inicial do mangá e focou apenas no jogo de cartas e em torneios, para que conseguisse pegar um público mais infantil e infanto-juvenil, e assim fazer aquela propaganda pro jogo de cartas. Para nós, em 2000, o anime foi trazido pela extinta 4Kids, que havia comprado os direitos de transmissão da série, e foi exibido pela também extinta TV Globinho. Yu-Gi-Oh! Foi um sucesso, cara. O anime foi um dos mais assistidos da época, todo mundo assistia, todo mundo jogava, todo mundo. Peraí, isso aqui é o Gozo? Mais assistidos da época, todo. Ué, ele tá jogando... Isso é um jogo de carta? Não, não é outra coisa, né? Sei lá. Ué, eu não... é uma referência, né? Ó, é uma referência ao filme. Ah, olha aí, ó. Boa. Mundo assistia, todo mundo jogava, todo mundo. Mas apesar disso, essa versão da 4Kids hoje é bastante criticada pelas mudanças e censuras feitas em cima da versão original. Armas e decotes foram censurados, nome de alguns personagens foram trocados, falas foram mudadas, o design das cartas foi trocado, mas nada disso impediu que o Yu-Gi-Oh! Se tornasse um sucesso mundial. Ei! Que é isso, Jaden? Que... Ó, louco, velho. Por que censuraram isso? O anime já conta com 8 temporadas e 4 filmes e recebe novos episódios até hoje. Yu-Gi-Oh! Já conta com mais de 50 jogos já lançados. Ó, louco. A franquia também já quebrou vários recordes, como o jogo de cartas mais bem sucedidos em 2009 e em 2011, com mais de 25 bilhões de cartas vendidas até aquele ano. Bilhões? Atualmente a série detém 2 recordes no Guinness Book. O jogo de estratégia mais vendido nos consoles, com mais de 14 milhões de unidades vendidas até aquele ano de 2010, e o recorde de maior campeonato de cartas do mundo, que ocorreu na Califórnia em 2012 e reuniu 4.364 duelistas, que disputaram um torneio. Outro dado impressionante que tivemos acesso foi no relatório de faturamento até o ano de 2019 da empresa Titles Max, que mostrou que a franquia Yu-Gi-Oh! Está no top 23 das franquias mais lucrativas de todos os tempos, com mais de 20 bilhões de dólares em vendas. Mas apesar de todo o sucesso, Yu-Gi-Oh! Não é mais tão famoso como antes. Não tô dizendo aqui. Peraí, vamos ver alguns comentários aqui, ó. Pra mim, bom mesmo é o clássico e o GX, o resto não vale a pena, mas as cartas são bem interessantes no TCG. Eu tô há milhares de anos tentando terminar de assistir o 5DS, é muito chato. Agora o DM, que é o primeiro, Duel Monster e o GX, eu já assisti umas 5 vezes. O único jogo que eu achava legal era o Tag Force no emulador, e o anime, o GX e o Yu-Gi-Oh! Clássico com o Yugi, fora isso não tem outra coisa. Pois é, né, cara? Não sei o que foi que aconteceu que os caras brisaram tanto depois do GX, né? Mas eu concordo, tá? Eu gostava até o GX, depois ficou... Não é que ficou ruim, mas nunca mais conseguiu ser tão bom quanto, tá?
que não seja famoso, tá? E em especial aqui no Brasil, Yu-Gi-Oh! Morreu pra muita gente. Atualmente o anime e o jogo são bem apagados e são muito criticados. A gente vê vários vídeos e comentários de pessoas criticando a obra. Eu também já fiz vídeos sobre isso. Foram vários fatores e mudanças nos jogos e nos animes que levaram a franquia à situação atual. E por isso que hoje a gente vai falar tudo que rolou nesses 25 anos da franquia, pra gente tentar entender o que aconteceu com Yu-Gi-Oh! Vamos entender, tá? Yu-Gi-Oh! É do diabo. Não é de hoje que tentam vincular a imagem de um jogo a crimes e tudo que há de ruim nesse mundo. Pô, mas é do diabo. O começo do vídeo mostra que era do diabo, pô. Mas, tipo, né? Tipo, tem nada a ver vincular a crime, né? Mas... Em 2003, foi ao ar o programa Boa Noite Brasil, com o apresentador Gilberto Barros, onde ele dedicou 4 dias da semana a falar mal de card games em geral, animes em geral, e, é claro, um dos alvos foi Yu-Gi-Oh! A carta do capeta que vendiam lá foi uma venda, entre aspas, da imprensa japonesa, que veio aqui para o Brasil, e eu peguei rapidamente, porque ali havia aquela concorrência de pegar assuntos, esse negócio todo, e a gente começou a chamar pessoas especializadas, aquele negócio todo, e eles começaram a crescer o negócio. Pessoas especializadas, tá? Boa. Boa. Vamos chamar o especialista aqui, ó. Até a tal da carta que mandava matar o pai, não é isso? O programa acusou Yu-Gi-Oh! De ser um jogo do diabo, e aquela era uma época muito diferente de hoje, então naquela época era tudo muito novo, as pessoas levavam muito a sério tudo, então muito das coisas que ele disse, mesmo hoje a gente sabendo que é completamente absurdo, as pessoas na época levaram muito a sério. Existem muitos relatos de pessoas que o pai e mãe teriam botado fogo nas cartas, jogado fora e proibido os filhos de brincar. Caralho, velho. Alguém teve as cartas queimadas pelos pais. Eu lembro que minha mãe comentou, tipo assim, ah, não brinca com isso aí não, mas pronto, passou. Depois ela ignorou completamente. E eu continuei com minhas cartas de boa. Brincar com aquilo. Tem vídeos antigos no YouTube de uma pessoa botando fogo nas cartas. Na época, a repercussão foi tanta que a Globo tirou o desenho do ar por um tempo. A importação de card games ficou ainda mais difícil, segundo alguns lojistas. A Globo tirou o jogo do ar, tirou o desenho do ar. Os card games que na época eram importados ficaram mais difíceis ainda de se trazer, muitas lojas pararam, o que encareceu um pouco mais o jogo. Isso ocorreu há anos atrás, e é claro que não tem nada a ver com a situação atual da franquia. Mas foi algo que na época tirou muitas pessoas do jogo, e provavelmente tem igreja que acredita nisso até hoje. Então fica aqui como uma curiosidade esse caso bizarro. Os animes ficaram ruins. Apesar de algumas pessoas discordarem e não entenderem a importância do anime, é fato que o anime de Yu-Gi-Oh! Faz toda a diferença para a franquia como um todo. Muito. Pois muitos animes são feitos com o intuito de impulsionar as vendas dos materiais da obra. A gente tem exemplos de animes que aumentaram muito as vendas do mangá, como Kimetsu, Jujutsu, animes que aumentaram muito as vendas da Light Novel, como por exemplo a primeira temporada de Tate no Yusha. Os animes têm um poder muito grande de nos inspirar e fazer comprar coisas ou fazer algo novo. Quem nunca terminou de assistir um anime como Haikyuu e não ficou com vontade de ir jogar vôlei? Eu nunca nem vi, mas é verdade, tá? Ou sei lá, viu um anime de acampamento e ficou com vontade de acampar. Ou viu um anime de música e ficou com vontade de ouvir música. O Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo e Exercício foram grandes sucessos mundiais que influenciou muita gente a jogar o jogo e a comprar as cartas. Todo o grande sucesso que Yu-Gi-Oh! Alcançou foi muito por causa do anime. Mas como atualmente as novas temporadas do anime estão fazendo menos sucesso, isso obviamente faz com que menos pessoas se... É, porque é muito... Por exemplo, eu coleciono... Eu tenho uma coleção de cartas de Yu-Gi-Oh! Certo? Uma coleção amadora, pequena. E o que é que eu gosto de colecionar? Eu gosto de colecionar as cartas que eu via no anime. Então eu gosto de ter o Mago Negro lá, em todas as artes dele. Mago do Tempo, Maldição do Dragão e tal. Mas essas cartas novas, eu não assisto mais o anime há muito tempo. Não conheço a carta, então foda-se, não tô nem aí. Eu olho assim e penso, essa bosta aqui, não quero não, tá? Mas só pra exemplificar como é importante, de fato, que o anime seja bom e que você acompanhe pra que você tenha interesse em continuar consumindo aquele produto, né? O Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo e Exercício foram grandes sucessos mundiais que influenciou muita gente a jogar o jogo e a comprar as cartas. Todo o grande sucesso que Yu-Gi-Oh! Alcançou foi muito por causa do anime. Mas como atualmente as novas temporadas do anime estão fazendo menos sucesso, isso obviamente faz com que menos pessoas se interessem por jogar. E por favor, não me interprete errado que nem esse sujeito no último vídeo. Card game bom precisa de anime. Fala isso pra Magic the Gathering. O cara não falou que é uma regra absoluta, né? Ele disse que tem relação, velho. Os caras são muito analfabetos, velho. Meu Deus do céu, pô.
vídeo. Eu não tô dizendo que jogos de cartas dependem de anime. Eu estou dizendo que o anime ele faz um grande marketing para a obra como um todo, e que por isso o anime tem e teve grande importância. Claro que um jogo de cartas não precisa de anime para fazer sucesso. Mas afinal, o que aconteceu com as novas temporadas de Yu-Gi-Oh? Elas foram um fracasso? Quando se analisa o sucesso de um anime, temos que verificar várias informações, número de audiência, royalties, mas a Konami nunca vai vir a público passar essas informações. A informação mais relevante que eu consegui foi da TV Tóquio, que divulga um relatório fiscal anual mostrando os animes que mais venderam, mais geraram lucro bruto, e Yu-Gi-Oh! Todo ano aparece lá, estando sempre no top 5, o que mostra pra gente que mesmo Yu-Gi-Oh! Não estando mais no top de audiência como era antigamente, o anime definitivamente não é um fracasso, e por isso tá sempre recebendo novas temporadas. Mas por que as novas temporadas não ficaram tão famosas e não foram tão bem recebidas como a primeira? Não existe história perfeita e pra mim os animes de Yu-Gi-Oh! Têm muitos problemas, e possui várias diferenças que afastou muita gente. Na opinião de alguns fãs, o grande culpado pelas novas temporadas não fazerem sucesso por aqui é a falta de dublagem, principalmente com os novos animes sendo mais focados no público bem infantil. Não tem como dizer que a dublagem não faria diferença, são inúmeros filmes e séries que só são o que são hoje por causa da dublagem, mas esse não é o único problema, e nem de longe é uma... Um bagulho infantil tem que ter dublagem, né, velho? A criançada não quer ver legendado, não. O cara só vai ver legendado quando já tá ali na fase adolescente e tal. maior motivo dos animes não Mas os animes novos são meio ruins, tá? Depois do GX fica meio ruim. E vai piorando. fazerem sucesso. Se você estiver por dentro desse mundo dos animes, você sabe que existem diversos animes que não possuem ou não tinham dublagem na época que saíram, e mesmo assim fizeram um grande sucesso. E nós temos exemplos de animes que receberam dublagem no início, mas nunca foram completamente dublados, e o pessoal não abandonou. Esses animes continuam sendo um sucesso. Nós temos exemplos de animes que receberam dublagem e não ficaram famosos também. Muitos fãs falam como se o único problema fosse a falta de dublagem, passando pano para todos os problemas do anime. Mas a proposta desse vídeo é comentar todos os problemas de Yu-Gi-Oh! Nesse caso, fazer uma análise, uma crítica a vários pontos do anime. Lembrando, crítica nada mais é do que uma opinião. Antes de tudo, um aviso, eu não posso colocar cenas do anime, o máximo que eu posso fazer é colocar ali alguns prints para servir de exemplo e olhe lá. Então, para ninguém falar que eu tô inventando ou que eu tô manipulando, tirando prints em momentos oportunos, digamos assim, eu vou deixar na tela o número do episódio que eu usar de exemplo, então vocês podem ir e conferir tudo que eu tô falando. O primeiro problema nos animes de Yu-Gi-Oh! É a animação. O Yu-Gi-Oh! Tem uma animação mediana, com alguns episódios um pouco acima da média, e outros episódios que infelizmente foram muito mal animados, com cenas onde os designs dos personagens ficam simplificados até demais, onde o designer distorce. O que aconteceu com a cara do Yugi nessa cena? Olha essa mão, tipo, toda desproporcional. Hoje em dia é muito comum usarem computação gráfica em animes, para fazer monstros, carros, coisas que no geral daria mais trabalho para se desenhar. E em Yu-Gi-Oh! Tem várias cenas que eles utilizam uma computação gráfica horrorosa nos monstros. Também rola muito quadro estático ou semi-estático. Em alguns episódios realmente falta fluidez, que pra quem não entende, fluidez ela é relativa à quantidade de quadros desenhados por segundo. Cenas muito fluidas, muito movimentadas, vão ter muitos quadros desenhados. No caso, Yu-Gi-Oh! Tem muitas cenas estáticas ou semi-estáticas, que basicamente são quadros onde está todo mundo paradão. Aqueles ângulos mostrados por muito tempo. Corpos esticados de personagens sendo arrastados pela tela para dar a impressão de que está em movimento, zoom aproximando e distanciando em um mesmo quadro para não parecer que você está vendo aquele mesmo quadro por muito tempo, mas se você reparar bem o personagem ali, ele vai estar paradão. O Dragon Ball faz isso muito bem, viu, cara? O tanto de cena que é o cara parado aqui e o zoom chegando e a cara dele assim... Oh, meu Deus, que medo da força dele. Naquele mesmo Metade do anime é isso, velho. Mas se você reparar bem o personagem ali, ele vai estar paradão. E o Yu-Gi-Oh! Tem muitas cenas assim. Também rola muito reaproveitamento de cena. Quando um monstro é invocado, eles reutilizam a mesma cena daquele monstro sendo invocado todo episódio. Pode reparar. Tudo isso que eu falei são técnicas de animação muito comuns. O problema é quando o anime abusa desses recursos. Quando você usa a mesma cena 1 milhão de vezes, quando toda hora usa uma cena estática. O pessoal até brinca com esses animes falando que é um PowerPoint. Eu sei que animes longos têm uma animação mais econômica. Que é isso? Que é isso, velho? Tá tudo bem? Olha esse cara. Meu Deus do céu, que frame satânico, viu, bicho? Na maioria dos seus episódios, trazendo alguns episódios abaixo da média e investindo nos episódios mais importantes, que é onde realmente investem na animação. E o Yu-Gi-Oh! Tem alguns episódios com uma animação boa, eu não tô falando que o anime é extremamente mal animado, porque não é, mas principalmente quando eu comparo com outros animes, até animes mais longos, eu acho que a animação fica devendo muito, e esses dois últimos Yu-Gi-Ohs foram pura tristeza. Eu sei que tem muita gente que acha a animação de Yu-Gi-Oh! Linda, maravilhosa e perfeita, tem pessoas que simplesmente não ligam pra isso. Como é que desenharam esse dedo todo torto do Kaiba, velho?
Bizarro. Mas pra mim, um anime como Yu-Gi-Oh!, que traz batalhas entre aspas, necessita de uma boa animação, é algo que faz total diferença, e os animes deixam muito a desejar nesse quesito. Mesmo os episódios mais bem animados podiam ter cenas muito mais impactantes. Se esse dragão tivesse sido em 2D, por exemplo, essa cena teria sido ainda mais épica. Eu diria que principalmente os dois últimos, que foram feitos por um outro estúdio, decepcionaram muito. Se você assistiu o último filme ou viu a animação comemorativa dos 25 anos que a Konami soltou, ali você vê o quanto uma animação boa faz diferença. Mas hoje em dia, infelizmente, depois dessa troca de estúdio, a cada temporada a coisa tá só piorando. Vi até um vídeo de um youtuber gringo falando o suposto motivo da troca do estúdio. É o seguinte, uma animadora que trabalhava na série do ArcV, ela foi no Twitter reclamar da produção do anime, mostrando, expondo o quanto a produção deveria estar um caos. Esses tweets já teriam sido excluídos, então não consegui verificar esses tweets, e durante a produção do ArcV, o estúdio responsável também estava fazendo o filme de Yu-Gi-Oh! E nesses casos, como a gente já viu em outros animes, geralmente os principais animadores da série de TV vão trabalhar no filme, e os outros têm que se virar com a série de TV, eles dividem as equipes, o que deve complicar muito a produção. O Yu-Gi-Oh! Vrais, que veio após o ArcV, teve a sua estreia adiada em um mês, coisa que nunca tinha acontecido com nenhum outro Yu-Gi-Oh! E logo no começo da série, o anime teve 4 episódios recaps, aqueles episódios que recapitulam os acontecimentos. Parece até que o diretor do anime foi ao Twitter pedir desculpas, algo assim, então eu imagino que o estúdio deve ter tido muitos problemas mesmo na produção do anime, e esses problemas provavelmente foram os motivos da troca do estúdio. Isso tudo é uma especulação, como eu disse, eu não verifiquei esses tweets, mas de todas as especulações que eu vi o pessoal fazendo, essa pra mim foi a que mais fez sentido. Mas, fato é, essa mudança foi pra pior. Esse estúdio novo tá pior que o anterior. A animação das Caralho, o que foi que aconteceu com esse dragão da direita? Caramba, doido. novas séries decaiu muito mesmo. Contudo, parece que há uma luz no fim do túnel. Há uns meses a Konami anunciou um novo estúdio, um estúdio próprio. Eles soltaram vários curtas com uma animação incrível em comemoração aos 25 anos da franquia. A Konami diz que não vai trabalhar apenas com suas próprias propriedades intelectuais, mas quem sabe um dia teremos um novo anime com uma animação premium. O segundo problema que os animes de Yu-Gi-Oh! Possuem no meu ponto de vista é a infantilidade. Quando eu disse isso num vídeo antigo que eu fiz no TikTok, eu fui muito mal interpretado. Mas eu também usei e tô usando a palavra errada. O anime ter como alvo o público infantil, infanto-juvenil, público de 10, 12 anos por aí, não é o problema em si. Existem ótimas histórias que são infantis e que fazem um sucesso absurdo. E o 5DS e o Vrais tiveram o foco no público mais velho. Muita gente discordou de mim alegando isso. Mas dessa vez vocês vão entender do que eu tô reclamando e eu vou mostrar que esses dois animes também sofreram com isso. O meu problema não tá neles fazerem um anime com foco no público mais jovem. O problema que eu vejo tá em algumas ideias que eles tiveram por conta disso. Eu vou pedir pra vocês pulsarem da memória ou depois reverem algumas cenas e episódios pra vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio. O problema ao qual eu me referia quando eu falei infantilidade são as piadas e plots completamente absurdos, que não tem nada a ver com Yu-Gi-Oh! Eu posso citar aqui uma infinidade de episódios satos com tramas que não agregam em nada à história, piadas que não têm a menor graça, que foram extremamente mal inseridas, coisas que você vê muito em desenhos mais infantis, só que aqui não combinaram, não ficou legal. Foram simplesmente episódios chatos. O DM tem um episódio do ator, no G6 temos o episódio do macaco, da Annabelle, da Princesa dos Sapos. Ah, o do macaco é massa, pô. O do macaco é massa, velho. Eu vim ver Desenhos o mais macaco. infantis. Só que Cadê o aqui não macaco? combinaram, não ficou legal. Foram simplesmente episódios chatos. O DM tem um episódio do ator, no G6 temos Ó, o macaco aí, velho, sensacional, tá? Os primeiros 200 episódios de Boruto, meu Deus do céu, velho. o episódio do O macaco. que eu acho ruim, essa questão de infantilidade em algumas obras, animes, desenhos, são personagens. Não, por exemplo, aqui é um personagem que apareceu em um episódio e depois sumiu. Ok. Dá pra tancar. O ruim é quando tem personagens principais que são infantiloides demais. Aí fica ruim. Tipo o Patrick do Bob Esponja. Nas 2 primeiras temporadas, o Patrick do Bob Esponja, ele é idiota, porém é engraçado, assim. É um idiota que você tanca. Depois, nas novas temporadas, o bicho vira um completo retardado, absurdo, ridículo. Aí fica chato, velho. Fica muito chato. Da Princesa dos Sapos, entre outras bizarrices. O 5DS eu não me lembro de nenhum episódio com plots tão ridículos, mas tem um episódio do Raitoman que foi um episódio cheio de caretas e piadinhas bem infantil e chato. Tem um episódio que eles ficam correndo atrás de um maluco que parece um palhaço, muito chato e sem graça, e o Yusei tem que duelar contra um robô. Nossa, que preguiça. O Zexal tem um episódio da Menina Gato, do Tomate, do futebol. O Arquivi tem um episódio do quiz, do cozinheiro, do torneio infantil. O Vrais tem um episódio do Shima. Tem 2 personagens muito chatos também, um pombo que fica carregando um sapo, que fica aparecendo às vezes. Entenda, eu não tô dizendo que Yu-Gi-Oh! Precisa ser mega maduro. Eu não tô dizendo que ter como alvo o público mais jovem, infantil, infanto-juvenil,
faz o anime ser ruim. Não tô dizendo que não existem desenhos e animes infantis bons. O que eu tô reclamando é que por ter como alvo esse tipo de público, eles colocam coisas pra tentar chamar a atenção desse público. Só que nisso eles colocam umas piadas que são completamente sem graças e não tem nada a ver com o jogo de cartas, colocam plots completamente absurdos em alguns episódios, que não tem nada a ver com o jogo de cartas, e muitos episódios assim não ficaram legais, não ficou bem feito. Eu acho que eles até podiam continuar fazendo um anime super levinho, infantil, mas não precisa de colocar ninguém com jacaré nas costas ou ETs. Coloca pessoas normais. O cara com jacaré nas costas é massa, pô. Cadê ele? Mas não precisa de colocar ninguém. Então, eu acho, como eu falei, eu acho problemático. Não é isso aparecer às vezes. O problema é quando o protagonista, ou então o cara, o melhor amigo do protagonista que aparece todos os episódios, praticamente, é muito infantiloide. Aí é ruim, né? Mas esse cara aí do crocodilo, ó, aparece só de vez em quando, velho. Ninguém com jacaré nas costas ou ETs. Coloca pessoas normais jogando. E não é porque um cara joga com um deck de água que ele tem que ser um marinheiro ou um pescador. Se você quer colocar alguma coisa pra chamar a atenção das crianças, monstros fofos e tal, beleza. Mas também não coloca um personagem com um deck inteiro só disso. O legal do Yu-Gi-Oh! São os duelos, então coloca monstros fodas com design legais. Dedicar um episódio inteiro a um cara com um deck de tomate, pelo amor de Deus. Quer colocar umas ceninhas mais bonitinhas, fofas e engraçadinhas, coloca uns monstros como o Caribou e faz umas interações legais com ele. Faz como foi no episódio do Yugi contra o Pegasus, com os monstros do mundo da fantasia. Mas o cara pegou como exemplo o Goat, pô. O Goat. O mito. Interagindo o tempo inteiro. Ó. Faz piadas e interações que faz sentido, que tem a ver com a parada. Não me coloca uma piadinha do personagem trocando de roupa. A trama pode ter até alguns elementos místicos, o mundo de Yu-Gi-Oh! É bem louco, o que ajuda você a ter uma certa suspensão de descrença enquanto assiste, mas tem coisas ali que não dá pra engolir. Faz uma parada que tem pelo menos a ver com o jogo. Então entenda que o que eu tô criticando não é a infantilidade, não é o anime ser focado num público mais jovem, mas sim vários episódios e piadas, coisas que não ficou bom, ficou chato. Todas as séries de Yu-Gi-Oh! São recheadas de episódios chatos desse tipo. Eu espero que dessa vez você que esteja me assistindo tenha entendido do que eu tô reclamando. Eu falei que a infantilidade é um problema naquele vídeo, pois eu vejo que a mentalidade que a Konami possui com os animes é tipo, vamos colocar plots absurdos, ETs, motos, pra chamar a atenção do público, porque senão ninguém vai querer... A moto foi de fuder, viu, cara? Mas o problema também que eu vejo, né, são os vilões, tá? Por exemplo, o primeiro, Duel Monsters, digamos que tem como vilão ali o Kaiba, né, anti-herói. Tem o Pegasus, que é o vilão do começo, que depois não é tão vilão assim. Depois tem o Marik, e depois tem outro cara lá que eu não lembro mais o nome, tá? Mas são vilões muito bons, e aí você acompanha com curiosidade pra saber o que é que vai acontecer e tal. Já esses outros, até o GX eu não lembro, assim... Não são vilões muito bons, tá? Não são vilões muito interessantes, não. E aí você acha, fica meio chato acompanhar. Tipo, personagens desinteressantes, tá? Assistir. Que através dessa mentalidade eles colocam coisas completamente absurdas, que não fazem sentido nenhum, que não agregam em nada. E fica um monte desses episódios chatos, que muitas vezes só servem pra encher linguiça. Eu sempre vejo na comunidade muitas pessoas que dizem que gostariam de ver um anime mais sério, que levaria as regras mais a sério, com personagens abrindo os pacotinhos de cartas, tendo azar, sacando uma mão ruim. Eu acho que funcionaria super bem, e a gente viu pouquíssimo isso no anime. E muitas das vezes que a gente viu isso foi mal explorado. Tem um episódio no Vice, por exemplo, que o personagem saca uma mão ruim, e eles tentam fazer uma piada com isso, e esse episódio ele é horrível, ele é um saco. Certas piadas, cenas carecem de uma boa direção, de timing. Algumas pessoas podem até dizer que Yu-Gi-Oh! Mais maduros não deram certo e por isso eles estão deixando mais infantil, mas a ideia de fazer um anime de Yu-Gi-Oh! Mais maduro, que muitos fãs pedem, é bem diferente do que eles entregam. E mesmo que você discorde de mim, você não ache que um anime mais maduro, mais sério, faria sucesso? Eu sei que mesmo você vai concordar comigo que muitos episódios, piadas, personagens e plots ficaram horríveis, que foram um saco. E o terceiro problema, na minha opinião, é a história, os problemas de roteiro. Eu acabei de reclamar de piadas e plots absurdos, mas vamos entrar mais nessa parte de roteiro. É muito comum a gente ver em todas as histórias personagens estereotipados, os personagens B totalmente descartáveis. Todas as séries de Yu-Gi-Oh! Têm isso, os personagens bem chatinhos,
Rola também uns discursos, né, sobre amizade, coração das cartas, uns discursos vilanescos, e eu até gosto, mas convenhamos que tem ali uns discursos bem ridículos. Tem um canal focado em soltar cortes de falas do Kaiba, e esse canal é maravilhoso. Assistam depois, é muito bom. Romances no Yu-Gi-Oh! Que nunca avançam, e nisso eu acho que o que mais frustra é o 5DS. Teve séries com finais bons, teve séries com finais que foram horríveis, teve séries com finais abertos. Teve algumas séries que demoram muito pra engatar, a série só vai te pegar mesmo mais lá pra frente, e nisso muita gente abandona o anime, não tem saco pra continuar assistindo. Ah, é foda, né? O cara assiste o anime e depois do episódio 200 começa a ficar bom. Aí é foda, né, velho? E outro problema que eu vejo é o famoso Deus Ex Machina, que é quando eles inventam umas soluções mirabolantes no roteiro pro mocinho sempre ganhar. Geralmente eles fazem com que apareça uma carta do mais absoluto nada, e acabam inventando umas soluções de roteiro pra isso acontecer que, pra mim, pelo menos, ficou muito ruim. Tipo, no Vraz eles duelam num mundo de realidade virtual, digamos assim, os personagens duelam em pranchas, como se estivessem surfando, e no meio do duelo pode acontecer, no local onde eles estão duelando, uma tempestade de dados, um tornado que se o duelista conseguir entrar, vai ter lá uma carta aleatória bem no meio do tornado, e esse tornado sempre vem exatamente no momento em que o protagonista tá precisando, e lá sempre tem exatamente a carta que ele precisa pra se salvar. E tipo assim, isso tudo tem uma explicação, tá? Não é algo sem sentido, não é algo simplesmente jogado, que dependendo do quão forte a tempestade de dados e blá blá blá. Na história do Yu-Gi-Oh! Arquivi, existe uma tecnologia que permite tornar os hologramas sólidos. Toda vez que o duelo começa, os personagens podem andar pelo cenário, e nesse cenário vai ter várias cartas no chão, que ficam espalhadas no local onde os personagens duelam. E essas cartas são aleatórias, você pode pegar uma carta que nega ataque, ou você pode pegar uma carta que vai aumentar o ataque do seu monstro. E essas cartas no chão, elas são cartas de efeito rápido, você pode usar elas assim que você pegar. E sempre que o protagonista tá precisando... Tá vendo como... A gente tinha visto outro vídeo sobre o Yugi, como ele rouba muito, certo? O Yugi rouba muito lá no anime clássico. E eu até comentei que, tipo assim, olha... Ele rouba pra caralho, mas isso é o que torna o anime bacana, interessante, engraçado e tal. Por quê? Se for seguir a regra à risca do jogo de carta, fica muito difícil fazer coisas criativas, tá? E aí eles começam a inventar esses roubos aqui, porque senão não vai, pô, não flui muito bem o anime. Tem que ter esses roubos aqui, porque senão o roteirista se lasca, tá? Pra ele seguir ali as regras certinhas do TCG sem ter esse tipo de roubo, não vai pra frente, não. F. Que ele tá no aperto, ele consegue achar uma carta ali perto dele, e ele vai pegar essa carta no chão, e convenientemente essa carta tem exatamente o efeito que ele precisa pra se salvar. Foram pouquíssimas as vezes que ele pega uma carta que não ajudou tanto. Existe também uma discussão enorme por causa dos supostos roubos do Yugi. Isso é que era bom? O Yugi ataca uma carta mágica, faz uma fusão meio duvidosa, o infinito mais um, manipula o destino. Tendo em vista que o mangá e o anime vieram primeiro que o jogo e que possuem regras próprias, e sabendo que rolaram vários erros na hora de adaptar várias cartas do mangá pro anime, também rolou erros de adaptação por parte da 4Kids, pois na versão americana eles mudaram o design das cartas. O pessoal teoriza que isso ocorreu por causa de uma lei americana que não permitia propagandas infantis e que se eles deixassem as cartas no desenho iguais às da vida real, seria considerado uma propaganda. Daí eles tiveram que mudar. E aí, como eles mudavam, várias vezes eles acabavam colocando cartas erradas na mão do personagem. Não sabia disso não, velho. Mas eu já percebi que na versão original a carta ela vem... Eu já tinha visto isso. Ela vem igualzinha à carta da vida real. Só não sabia que tinha esses erros bizarros aqui, ó. Ó, louco. Cartas que não eram as que ele estava segurando na versão original. Tendo em vista tudo isso, eu acho até bem perdoável esses erros aí, essa questão do Yugi. Mas o problema pra mim não é o Yugi ser ou não ser um ladrão, mas as várias soluções de roteiro que foram, ao meu ver, muito ruins e preguiçosas. E principalmente as soluções de roteiro que eles arrumaram para as séries mais novas, que eu achei horrível. Muitos fãs falam que o problema tá nas pessoas serem presas à nostalgia e à falta de dublagem, mas a verdade é que o anime tem muitos problemas, e esses problemas afastam muito mais as pessoas do que a preguiça de ler legendas. E essas foram as principais críticas que eu tenho sobre os animes, talvez... Sabe uma coisa que eu acho ruim nos animes? O protagonista ganha 99% das vezes, velho. É muito raro o protagonista perder. Bota ele pra perder mais, velho. É difícil fazer um roteiro onde o cara perde algumas vezes.
Porque você vai assistir o bagulho, quando é o Yugi ou o Jaden jogando, você diz, tá, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. A questão é como ele vai ganhar. Mas ele vai ganhar, eu tenho certeza. Então perde muita graça. Catapã mandou R$5. Roubos do Yu-Gi-Oh! Dão o charme do anime. Por quê? Imagina o anime Super Campeões sendo igual ao futebol de verdade. Naquela velocidade, densidade e distância. Pois é. Super Campeões não é Super 11, não? Não sei agora. Agora eu fiquei na dúvida. É o Super 11? Pois é, já pensou no anime ser igual à vida real? Não, tem que ter o roubo mesmo, tá? Tem que ter essas loucuras, tá? Pra ficar mais interessante. Senão eu vou viver minha vida real, vou trabalhar, né? Se não é pra fazer uma fantasia louca e mirabolante. Se for pra ser idêntico a... Se for pra ser... Eu vou assistir exatamente o que é um jogo de cartas oficial. Não tem muita graça não, velho. Fica difícil, tá? De desenvolver o anime. Você não concorde com as minhas críticas e tá tudo bem, opinião cada um tem a sua. O erro que eu mais vejo a maioria das pessoas cometendo é achar que a opinião delas é a realidade absoluta, mas sempre que uma saga de bastante sucesso recebe uma continuação com outros personagens, uma nova geração, um outro plot, um tom completamente diferente da série original, essas mudanças não vão agradar a todo mundo, e não é que essas pessoas não aceitem algo diferente, estão presas à nostalgia. Muita gente olha para os novos modos de duelar, por exemplo, e ficam curiosos. Nossa, eles estão numa moto. Nossa, agora dá pra montar nos monstros? Interessante, vou ver. Mas depois que assiste, acho uma bosta. Não porque ele não pôde aceitar essas mudanças, ele só achou ruim mesmo. Não basta uma série apenas se aproveitar do legado do seu antecessor para fazer sucesso. Exemplos de continuação que não fazem tanto sucesso como seus sucessores não faltam. E é por isso que eu acho que a comunidade de Yu-Gi-Oh! É muito ignorante. Não é porque você gostou do primeiro que você vai gostar do Yu-Gi-Oh! Zexis. São séries diferentes, é um outro tom. O Zexis é muito mais comédia, são outros personagens. Não é porque uma pessoa acha o 5DS o melhor que as outras pessoas também vão gostar. Os personagens, o tom da série, o modo como eles duelam são muito diferentes, variam de série pra série, e dizer qual é o melhor e qual é o pior é questão de gosto pessoal. Eu acho que o primeiro Yu-Gi-Oh! Foi muito legal, mas com certeza se beneficiou muito também do momento, da época. O clássico também tem muitos problemas, e as novas temporadas foram melhores. O primeiro Yu-Gi-Oh! Tem também a magia de ter sido o primeiro, né? E geralmente o primeiro você guarda no seu coração com mais carinho, né? Da época. O clássico também tem muitos problemas, e as novas temporadas foram melhor sim em alguns pontos com certeza, mas também foram pior em outros, e esse é o principal problema dessas séries novas. Por exemplo, o primeiro episódio do clássico é incrível, tem um exódio, o anime te conquista ali no primeiro episódio. Isso é verdade. Já o Zexal e o Arquivi tem um começo muito chato, nisso muita gente quitou, muita gente não teve saco pra continuar assistindo. Isso fez o pessoal detestar essas novas séries muito mais do que o anime não ter sido dublado, ou os fãs velhos terem preconceito com as novidades. Eu tô só levantando pontos negativos nesse vídeo, mas eu não odeio os animes, eu gosto dos animes, tem muitas coisas legais ali, viradas épicas, personagens lendários, plots legais, mas eu não acho que os animes de Yu-Gi-Oh! Sejam tudo isso, que muita gente... Ah, e o primeiro, é verdade, o primeiro começa com o sequestro lá do vô, né, do Yugi, e a ameaça de morte. Como é que uma criança, como é que você não vai ficar preso na série? O cara sequestra o outro, ameaça, ó, vou matar ele se tu não vier aqui fazer um negócio. Pô, sensacional, velho. Né, e você já fica, pô, essa temporada toda eu já vou assistir, né, já estou envolvido. A gente fala lendários, plots legais, mas eu não acho que os animes de Yu-Gi-Oh! Sejam tudo isso, que muita gente fala. Ai, todo mundo amaria, seria um mega hit, esse povo só não gosta de ler legenda e tem preconceito. Eu acho que tá na hora dos fãs pararem de culpar as pessoas por não gostarem das séries e começarem a se perguntar se essas séries são tão boas assim, se não tem nada ali que poderia ter sido melhor. Quando uma série consegue realmente ser um estouro, fazer muito sucesso, ser um mega hit, é porque ela conseguiu ali furar a bolha. Mas no caso, o Yu-Gi-Oh! Não tá conseguindo nem agradar as pessoas que são da própria bolha. A opinião da comunidade é bastante dividida. E outro problema tanto para o anime quanto para o jogo foi a evolução do card game. Foi feita uma entrevista com o encarregado pelos scripts dos duelos de todos os animes, o Sr. Riko Kobo, eu não sei falar esse nome, tá? O papel dele no Yu-Gi-Oh! Clássico era ajustar os duelos de acordo com as regras do OCG, e nas outras séries ele sempre estava ali propondo ideias de cartas e duelos aos diretores e ao roteirista e à Konami.
Nessa entrevista, ele falou muita coisa interessante, inclusive sobre uma reclamação que muita gente tem. Uma coisa muito interessante que ele comentou é que a ideia do GC ser focado nas invocações de fusão foi dele, pois ele achava que era uma mecânica muito interessante, mas que foi muito pouco utilizada no ACG na época. O próprio Takahashi ficou muito empolgado com essa ideia. Outra coisa é o plot repetitivo. A partir do 5DS, todos os animes tiveram monstros espécies. 5DS, os 5 dragões. Zexal, os monstros numerados. Arquivê, os 4 dragões das 4 tipos de invocação. Pô, o pior é que eu assisti muito pouco deles, tá? Eu não tanquei quase que nenhum, F. Mas eu lembro que o Arquivê eu assisti um bocadinho, velho. 4 dragões, eu não cheguei nessa parte a partir de que episódio? Olha que eu assisti um bocadinho, velho. Lembro não. Será que eu deletei da minha mente? F. F. Nossa senhora, velho. Arquivê é bom. Até que era legalzinho. Não achava ruim, não, mas comparado aos outros é foda, velho. Só que assim, tem outra coisa também, né? Além do primeiro ser o primeiro, tem o problema de você vai ficando mais velho. E quando você assiste o Arquivê, por exemplo, já adulto, é muito mais difícil de você gostar. Mas se fosse você criança vendo o Arquivê, talvez você iria achar bem bacana e tal, né? Tem esse fator também, além de tudo, né? Informação muito interessante, as cartas foram basicamente criadas pelo lado da produção do anime, e a Konami apenas levou elas pro ACG. E ainda teve gente no outro vídeo me xingando falando que o anime não faz diferença, né? É brincadeira. No entanto, eles comentaram que teve muitos momentos em que tiveram que usar cartas sugeridas pela Konami, e que atualmente a Konami tá interferindo muito mais no anime do que no passado. Após o 5DS introduzir um novo tipo de invocação, todos os animes novos trouxeram uma nova invocação, né? Provavelmente a pedido da Konami. E os Isso é que é ruim. Isso é que foi ruim, tá? todos os animes novos Aqui foi onde começou a ficar muito chato. Porque foi ficando cada vez mais complexo, e mais complexo, e mais complexo, e mais complexo. Chegou num ponto que, porra, eu vou estudar semanas, meses pra jogar um jogo de carta. Não vou não, tá? Vou fazer outra coisa, velho. Aí é foda, né? Ou o cara já vem acompanhando há muito tempo e beleza, ele foi acompanhando, pra ele não foi tão difícil ir se adaptando a essas coisas novas. Ou então você não vai entrar. Se eu não conhecesse nada de Yu-Gi-Oh!, eu não iria entrar nesse jogo aqui hoje, não. Jamais, tá? Iria procurar outra coisa mais simples, tá maluco? trouxeram uma nova invocação, né? Provavelmente a pedido da Konami. E os duelos se tornaram cada vez mais complexos por conta disso. Os combos ficaram cada vez maiores, monstros que eram difíceis de se invocar agora podiam ser invocados de maneira rápida. Eu já achava muita putaria o pêndulo, a invocação pêndulo, porque você bota a escala e você pode invocar por invocação normal dentro daquele range, tal. Eu já achava muita putaria. Aí depois, quando entrou os... Como é o nome desses monstros aqui, velho? Link. Quando entrou esses links que apontam a direção pra onde pode ter uma invocação de monstro especial... Ah, meu Deus. Aí não, assim, aí eu pensei, chega. Certo? Pra mim deu já. É isto. Foi o meu limite, tá? Simples, estratégias quebradas que dão a vitória com um turno surgiram, os efeitos das cartas ficaram cada vez maiores, algumas cartas antigas que antes não tinham grande serventia, que antes até eram vistas como cartas ruins, tiveram que ser banidas ou limitadas, pois combinada com algumas cartas e mecânicas novas, elas simplesmente se tornavam cartas extremamente poderosas. E o entrevistador perguntou se ele achou muito difícil acompanhar essas mudanças. Essa é uma reclamação inclusive de muita gente, né? Eu não pus isso na minha crítica aos animes, pois eu gosto das invocações, não acho que no anime ficou ruim essas novas mecânicas. Ele comentou que foi muito difícil de acompanhar e que o trabalho ficou mais difícil no Vrines. Ele deu como exemplo o deck do Soul Banner, que é um deck muito bom, campeão mundial inclusive. Ele basicamente disse que era muito difícil de fazer o personagem perder o duelo, porque o deck dele era muito bom e tinha muitas possibilidades. Ele até fala que no filme eles tiveram que ter muito cuidado pra não deixar os duelos muito complexos, porque isso, querendo ou não, é uma coisa que realmente afasta a audiência, né? E os novos animes após o Rise introduziram um novo tipo de duelo, né, mais simples, provavelmente por conta dessas questões mesmo. Sabe qual é o problema? Isso eu fico puto. Os caras, vamos criar então agora uma nova modalidade mais simples, o Rush Duel.
Daqui a 2 anos, ou talvez menos, vai estar uma putaria, que nem o clássico, né? É só uma questão de tempo pra esse modo novo virar uma putaria. Quer um exemplo? Duel Links. Era maravilhoso. Não, por que eu abri o jogo, velho? Era maravilhoso isso aqui no começo, tá? Só cartinha simples, bacana, top, massa. Vai jogar hoje isso aqui? Tá um inferno, tá? Tá uma porcaria. Não adianta, pô. É só uma questão de tempo até ficar ruim, tá? Que com certeza facilitou a produção. Porque os caras, na preguiça de desenvolver, tipo assim, como inovar sem complicar muito. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. E eles querem vender carta. Então tem que ter lançamento de carta nova. Tem que lançar carta nova pra vender booster, pra vender pacote, pra vender gema, pro cara ter que abrir caixa no jogo, no Duel Links. Tem que ter coisa... E aí eles vão criando as coisas mirabolantes demais, tá? Fica ruim. Não tem como não ficar ruim, bicho. Do anime, mas isso é um outro problema pro anime, porque vai ter gente que vai gostar, pode até preferir, mas vai ter outras pessoas que vão odiar esse novo tipo de duelo. E sobre Parece bacana esse Rush Duel. A questão é, daqui a quanto tempo vai ficar ruim? É só uma questão de tempo. isso eu admito que, na minha opinião, né, eu particularmente eu não curto muito essa mudança aí no anime. Eu também não sou muito de jogar o Rush Duel, não. Mas afinal, qual foi o real problema dessa evolução do card game? Bem, o que eu acredito ser o maior problema é a curvatura de aprendizagem, pois a curvatura de aprendizagem para o jogo atualmente é muito grande. As pessoas têm preguiça de aprender aquilo tudo, ou até mesmo se assustam ao verem algumas jogadas mais bem elaboradas. Você aí que joga, se põe no lugar de alguém que não sabe nada e vai começar a jogar agora. Você vai baixar o jogo, vai ter que fazer um tutorial gigantesco ou assistir um vídeo gigante ensinando as regras, ou talvez você vai ter que dar aquela lida no livro de regras de mais de 50 páginas. Nem no ensino superior eu li tanto, tá? 55 páginas. Eu fiz meu TCC lendo menos do que isso aí, tá? Daí, a primeira coisa que você vai ter que fazer é montar o seu deck. E o jogo simplesmente tem mais de 10 mil cartas, e você não conhece nenhuma delas. Provavelmente, se você for esperto, você vai buscar umas builds na internet. Daí você vai ter que primeiro ler um monte de texto de cada uma das cartas, um texto maior que o outro, e gravar cada um dos possíveis combos do seu baralho, sendo que cada combo envolve umas 20 cartas e leva no mínimo uns 5 minutos para ser feito. E quando você cria coragem e vai jogar online, o seu oponente começa o duelo, e logo no primeiro turno ele bane todas as cartas do seu deck. Ou ele saca todas as cartas do deck dele e faz o exódio no primeiro turno. Ou talvez ele esteja com um deck de burn e acabe com seus pontos de vidas com um turno. E nisso tudo, a única coisa que você pôde fazer foi ficar assistindo o seu oponente. Pô, pode fazer isso aí, bicho? Ou eles estão jogando num modo que não tá... Tipo, as cartas não tem a lista de ban. Que porra foi essa daqui, velho? Acabe com seus pontos de vidas com um turno. E nisso tudo, a única coisa que você pôde fazer foi ficar assistindo o seu oponente fazer a jogada dele, que demorou cerca de uns 10 minutos. Pra daí você perder sem nem ter jogado. Tá bom, talvez eu esteja exagerando pra exemplificar, mas provavelmente o que vai acontecer vai ser o seu oponente com um turno lotar o campo inteiro, e quando for a sua vez, o seu oponente vai simplesmente negar todas as suas cartas, e você vai perder sem ter conseguido fazer nada. Essa é a experiência que alguém novo vai ter. Infelizmente, muitas pessoas desistem de jogar de tão complexo que tá. Mas afinal, qual era o melhor formato do jogo, atual ou antigo? Bem, isso aqui é uma questão de opinião, e opinião cada um tem a sua. Eu não acho que o jogo ser mais complexo é um erro, mas sim uma característica. Mas independente da sua opinião ou da minha, é fato que a maioria das pessoas preferem um jogo mais simples. E por Yu-Gi-Oh! Estar muito complexo, essa complexidade toda tá atrapalhando o jogo a receber novos players. Yu-Gi-Oh! Não é só difícil de aprender, o Power Creep trouxe vários problemas pro jogo. Pra quem não sabe, o Power Creep é quando eles lançam novos conteúdos. No caso... Isso que ele falou agora. Pra quem já joga há muito tempo e vem acompanhando todos os arquétipos novos, os metas novos e as cartas novas, o cara tá de boa. Ele pensa, nem é tão complexo. É, meu amigo, tu tá vivendo isso há mais de 10 anos. É claro que não é complexo pra você. Mas jogador novo não vai jogar isso aqui não, pô. Não vai. Não vai. Então é foda, tá? Por exemplo... Aí o que foi que eu fiz, né? Quando eu comecei a jogar de novo. Quando eu voltei a jogar lá em 2017, eu acho, né? Eu até já contei aqui. Eu comprei 2 decks estruturais. Eu não jogava.
Não, calma aí, deixa eu recapitular aqui. Eu jogava com aquelas cartas falsas na infância, sem regra. Sai baixando as cartas e quem tiver o maior ataque ganha, tá? Eu jogava dessa forma na infância, né? E aí, depois de velho, é deck estrutural. DDD. Cadê? Eu comprei 2 decks, esse aqui, ó. E o do Dragões que Renascem. Dragões que Renascem. Eu não sei, eu não lembro o nome não, tá? Qual é o nome do deck estrutural dos Dragões que Renascem, velho? Esse aqui, ó. Esse aqui. Renascimento dos Verdadeiros Dragões. Renascimento dos Verdadeiros Dragões. Esse aqui, ó. Como tá caro, velho. Na época eu comprei de 60 conto, doido. Olha só a inflação do caralho, velho. Então, eu comprei um deck desse aqui e um deck desse aqui. E aí eu jogava com a minha primeira esposa na época, tá? E aí, meu amigo, esse deck aqui de boa. Tipo, ele é complexo, só que dá pra entender rápido, digamos assim. Esse aqui que tem os bichos pêndulo. Eu que nunca tinha visto um pêndulo na vida. Pra entender isso aqui, meu chapa, foi duro, tá? Mas eu consegui entender, li muito, vi na internet como é que funciona o pêndulo e tal. Tá, beleza, consegui aprender a jogar. Só que, para chamar pessoas que não jogavam o jogo e convencê-las a jogar, porque, por exemplo, eu jogava lá com a minha mulher. Só que aí eu queria chamar mais pessoas pra fazer um campeonato, certo? Só que como é que eu vou chamar uma pessoa pra fazer um campeonato de um jogo que ela não conhece, que as regras são extremamente complexas? Aí na época eu fiz o quê? Eu comprei umas cartas aleatórias, fiz uns decks muito básicos com muito monstro normal, alguns monstros com efeitos básicos e magia armadilha básica. Aí eu mesmo fiz os deckzinhos simples e a galera jogava. Beleza, dava pra se divertir. Agora imagina Faz o carro. chamar a galera pra fazer um campeonato e colocar essas porra dessas cartas loucas do caralho. Ninguém quer jogar isso aí não, pô. Ninguém vai ter paciência de aprender isso aí não, velho. Fica muito ruim, tá? Isso é muito ruim para o jogo e para a comunidade em si. Mas os caras não têm essa mentalidade. Eles acham que por eles saberem... Ah, eu sei, tem 10 anos que eu jogo, eu sei. Então qualquer um sabe, é só ler. Mas o cara não quer investir tanto tempo nisso, né? É uma pena que não tem um modo. É porque a Konami provavelmente não seria financeiramente vantajoso pra Konami, mas era só ela fazer um modo limitado, tipo assim, olha, modo simples do jogo, só essas cartas aqui, pá, o resto não vale. Só que não vejo motivo pra ela fazer isso, ela não iria ganhar nada, né? E aí, o que é que a gente pode fazer, né? O que é que eu faço? Vai ter o campeonato lá, que faremos no sábado. E aí eu mesmo digo, ó, não pode essas cartas doentes não, vai ser só as cartinhas básicas e é isto. Quem quiser participa, quem não quiser vaza. Quem quiser jogar o complexozão, vai lá, tá? Mas quem quiser participar do campeonatozinho humilde, só esse deckzinho aqui humilde, ó. Tá vendo? Só carta. Esse aqui até que tá complexo demais, viu? Só carta simples, tá? E é isto. Pra se divertir. Não é pra ficar 10 horas invocando monstro, não. Tá maluco, velho? Vambora. Cartas muito mais poderosas do que as cartas antigas. Alguns card games têm o costume de lidar com isso da seguinte maneira. Magic e Pokémon, por exemplo, têm a prática de set rotation, que é basicamente todo ano 4 sets novinhos são lançados e os 4 antigos saem de cena. Eles não vão ser mais válidos para serem utilizados em torneios oficiais, assim balanceando o jogo. Já o Yu-Gi-Oh! Lida de uma maneira diferente. Você pode utilizar todas as cartas que saíram, independente de quando saíram, e isso até... Eu não sabia não que o Pokémon era assim, velho. Então, perdeu o dinheiro entre aspas, né? Você fica ali com uma carta só pra recordação, né? Ó louco. Ó louco. Até possibilita que algumas cartas que poderiam até ser consideradas ruins antigamente ficassem boas, pois combinadas com as novas cartas geravam novos combos e estratégias, e assim se tornavam cartas muito poderosas. Então, para balancear, eles utilizam a banlist, uma lista de quais cartas e em quais quantidades poderão ser utilizadas em torneios. Então, quando tem uma carta muito forte, eles banem ela. O problema é que, às vezes, eles demoram demais para banir certas cartas. Outro método que eles utilizam é atualizando decks antigos, lançando novos suportes para aqueles decks. Outra coisa ruim é que, às vezes, ele lança uma carta nova
e os caras resgatam alguma carta antiga que tem uma interação com a carta nova que quebra o jogo, né? Aí lá, depois de muito tempo, eles vão banir e tal. Mas aí, meu amigo, já fizeram uma bagunça grande. Mas um problema disso é que alguns decks não tão populares acabam sendo esquecidos. Eles também introduziram várias coisas novas, como as Hand Traps, que são cartas que você pode ativar diretamente da sua mão, para que você possa impedir o seu oponente de fazer o combo. Mas mesmo com tudo isso, ao meu ver, Yu-Gi-Oh! Ainda é um jogo que está completamente quebrado. Os decks atuais são poderosos demais. Todos são capazes de fazer combos gigantes que constroem campos quase impossíveis de você passar. Olha e isso. essa é uma das principais reclamações Olha de muita isso. gente. Só abrindo parênteses Cara, olha isso, velho. Que porra é essa, velho? da sua mão, para que você possa impedir o seu oponente de fazer o combo. Meu Deus Mas do mesmo céu, com tudo pô. isso, ao meu ver, Yu-Gi-Oh! Ainda é um jogo que está completamente quebrado. Os decks atuais são Não poderosos tem demais. como, velho. Todos são capazes de fazer combos gigantes que constroem campos quase impossíveis de você passar. E essa é uma das principais reclamações de muita gente. Só abrindo parênteses aqui, eu não tô dizendo que seja impossível de você passar, só tô dizendo que é difícil. Você vai precisar ali de algumas cartas bem específicas para você conseguir passar daquele campo. E uma das coisas que mais me irrita hoje em dia é que quem começa o duelo tem muita vantagem. Pois quem ganha no Pedra, Papel, Tesoura e começa tem a chance de fazer o combo primeiro. E como todos os decks fazem campos absurdos, começar vai te dar uma vantagem absurda. Pra meio que resolver. Mano, por que não coloca uma regra muito simples, ó? Só pode fazer uma invocação o Renata normal. mandou R$5,01. No Magic, tem o modo Standard, e o modo Pauper e modo Legacy, por exemplo, que você pode jogar com cartas antigas ou novas, tem variedades de formatos e campeonatos. Mas infelizmente é caro demais. Valeu, Grenalta. É caro comprar as cartas ou é caro jogar no alto nível? Geralmente é caro jogar no alto nível, né? Boa. É, mas o foda é que quando você deixa um formato 100% livre, a chance de virar bagunça é muito alta, tá? Agora, por exemplo, aqui no Yu-Gi-Oh!, ó, bota uma regra assim, ó. Só pode fazer uma invocação normal e uma especial por turno. Pronto. Acabou. Fez uma invocação especial, acabou. Tem mais não, tá? Agora, os caras não iriam mais conseguir jogar, né? Fazem campos absurdos. Ó, louco. Começar vai te dar uma vantagem absurda. Pra meio que resolver esse problema, a Konami mudou as regras do jogo. Agora quem começa o duelo não compra uma carta no primeiro turno. Ela também inventou várias cartas pra quem vai jogar em segundo turno, né, que é até o que eu citei agora. E se você balancear bem o seu deck e souber montar o seu baralho direito, você vai conseguir jogar, isso é verdade. Mas mesmo nesses casos, vez ou outra você vai se dar mal e não sacar nenhuma hand trap, ou as que vierem não vão ser suficientes para parar o combo do oponente. Eu nem sei quantas vezes eu perdi duelos que se eu tivesse começado eu teria ganhado. Eu sei que vai ter fã chato que vai falar aqui nos comentários que isso não acontece, é você que não sabe montar baralhos. Algumas pessoas podem até citar alguns decks antigos que eu fazia no meu perfil do TikTok. Eu fazia vários baralhos for fun, que as pessoas pediam, que não eram realmente muito consistentes, não eram decks muito bons, era o deck que a galera queria. E também fiz vários decks zoeiras, que basicamente só tinham uma jogada que dependia de uma situação muito específica e podiam ser parados facilmente, fora que eles não eram consistentes. Mas, como eu disse, eram decks zoeiros, eram baralhos para fazer vídeo, eu já disse isso aqui em um outro vídeo. A verdade é, quem começa o duelo, nem todas as vezes vai estar com a vantagem. Por exemplo, tem decks que estão focados em rodar em segundo turno, mas muitas vezes quem começa tem vantagem, isso é fato. Isso acontece por conta da dinâmica atual do jogo, que é outra coisa que a maioria das pessoas detesta. Explicando rapidamente como seria a dinâmica atual, basicamente você e o seu oponente vão tentar fazer o combo do deck o mais rápido possível. Você e o seu oponente vai poder utilizar algumas cartas para impedir isso, e quem conseguir fazer o combo primeiro vai conseguir provavelmente construir um campo que vai poder negar absolutamente todas as jogadas do adversário e provavelmente vai lotar o campo ou invocar um monstro muito forte e ganhar o duelo. Muitas pessoas preferem o formato antigo, onde você fazia uma coisa e o oponente fazia outra, você fazia uma coisa e o oponente fazia outra, que é o formato mais lento. Essa dinâmica de negar tudo, combo atrás de combo, afastou muita gente. E para piorar, com as novas cartas, além de você ter que esperar uns 10 minutos para o seu oponente fazer o combo dele, para chegar finalmente na sua vez, vários decks estão possibilitando agora que o seu oponente jogue na sua vez, e eu não tô falando dele ativar uma ou outra carta e negar um efeito de alguma carta sua. O cara vai literalmente fazer um outro combo gigante no seu turno. E assim, eu percebo que o Power Creep atual vem de uma filosofia de design de cartas que eles têm. Todas as cartas novas, elas têm muitos efeitos, pelo menos 3 efeitos, todo deck tende a ter aquelas cartas com 3 efeitos poderosos.
que geralmente é uma condição para invocação especial, algum tipo de busca ou efeito de proteção, e em seguida um efeito adicional, que é para prosseguir com o duelo dependendo do estado do jogo. Por exemplo, o Olho de Cobra. Quando esse monstro é adicionado à mão, ele pode ser invocado, e quando é invocado, você pode buscar uma mágica ou armadilha, e se for enviado para o cemitério, você vai poder estar escolhendo um monstro de fogo no seu cemitério e colocá-lo virado para cima na sua zona de cartas mágicas e armadilhas. Outro exemplo é o Oração da Voz Sem Voz. Essa carta ela pode ser utilizada como um tributo inteiro para uma invocação de ritual, e quando ele é invocado, você pode adicionar uma carta mágica ou armadilha, e quando ele está no seu cemitério e um monstro de ritual de luz foi invocado por invocação especial no seu campo, você vai poder estar invocando ele do seu cemitério. Cara, eu não entendi nada, velho. Mas eu me distraí por 2 segundos. No formato passado, Perdi vimos tudo. o Castira fazer coisas bem semelhantes também. É perceptível que os monstros atuais têm muito mais efeitos, e isso ajuda a contornar interrupções, como Hand Traps. Todo iniciador e Extender é projetado para ser capaz de iniciar um combo, estar ativo mesmo após interrupções, e ainda interagir com o oponente. As cartas atualmente também praticamente não têm restrições. O Tribrigada, por exemplo, te restringe a usar apenas monstros bestas, bestas guerreiro, bestalada. Mas cartas como Diabelstar, Castire, Barreira da Voz Sem Voz te permitem, mesmo após usá-las, usar qualquer outro tipo de carta. E esse tipo de coisa possibilita você a estar utilizando monstros como os Castires em qualquer deck, ou colocar o Horus em qualquer deck que se preocupe com o cemitério, ou usar o Olho de Cobra para buscar qualquer monstro de fogo de nível 1. Charlamente também é um ótimo exemplo de deck genérico, e mesmo decks que possuem restrições, têm vindo com restrições muito leves, como foi o caso do Tribrigada que eu falei, é o caso dos Sprites, que só restringe a utilizar monstros de level 2, a Rica só restringe monstros tipo planta, o Desacorrentado restringe a monstros tipo demônio. As restrições se tornaram muito flexíveis. Não só isso, mas os decks atuais estão sendo desenhados em torno das Hand Traps. Decks novos claramente estão sendo projetados para ser capaz de lidar com as Hand Traps. Por exemplo, é muito comum ver as cartas de buscas serem magias rápidas, te possibilitando utilizar elas antes do turno principal, assim evitando o Pássaro Fechadura. Eu sei que esses nomes em português são meio feios, que eu tô pronunciando as coisas erradas, mas eu peço para vocês darem uma relevada. Esse aumento de poder dos decks que conseguem brincar com Hand Traps vem junto com mais decks que estão recebendo suas próprias Hand Traps exclusivas. Tínhamos o Tialamente com o Inciso, esse deck era efetivamente jogado no turno de qualquer jogador, bem roubado. Paralelo a isso foi lançado o Bestial, um arquétipo inteiro praticamente composto por Hand Traps. Tinha também os Labirintos, com um fluxo constante de Hand Traps. Essas mudanças não necessariamente fazem o jogo ficar ruim. Eu acredito. Agora é uma cartinha humilde aqui. Ufa. Humilde aqui, ó. Pronto, ó. Você funde o Manipulador de Chamas mais Mazaki, o Espadachim Lendário. Sensacional, tá? Sensacional. Boa. Finalmente respiramos, tá? Ó, louco. Dito que sim, Yu-Gi-Oh! Precisa de uma evolução. Mas a verdade é que tivemos muitas cartas que foram introduzidas ao longo desses anos que foram muito problemáticas. Eu não acho que o Power Creep atual ele é horrível, mas eu também não consigo me agradar, principalmente com essa questão dos monstros estarem conseguindo jogar no turno do oponente. E não tô falando de jogar, tipo, fazendo um efeito de negação, buscando alguma coisa, mas sim fazendo combos gigantes no turno do oponente. E infelizmente, a verdade é que um dos grandes motivos para haver todo esse aumento de poder é que a Konami quer que você compre as novas cartas. Pois com um aumento tão grande de poder, fica difícil você conseguir competir num torneio sem ter algumas cartas chaves. E aqui vai a minha última reclamação sobre o jogo. Yu-Gi-Oh! Esse é o problema, a Konami para lucrar lança cada vez cartas mais fortes. E aí ela fez isso por muitos anos. Aí, meu amigo, virou bagunça, né? Não tem como, pô. Não tem como, tá? Absurdo de caro. É muito caro. Agora que eu parei pra pensar, o formato do Pokémon é muito melhor, tá? É muito mais interessante pra manter o jogo competitivo e justo, né? Talvez seja mais caro, já que tu tem que ficar comprando as cartas novas. Mas pelo menos é jogável, eu imagino. Uma caixa com 25 pacotes de cartas custa R$400, R$500. Quer comprar o pacote avulso? Vai ter que pagar R$20, R$30 em um pacote com 5 cartas aleatórias. Pra ganhar só lixo. Ah, você quer comprar um deck pronto? Pode separar no mínimo uns 50, 60, R$80. E lembrando, pro seu deck ficar realmente bom, você tem que comprar pelo menos uns 3 dele.
Mas se você quiser, ainda pode comprar avulso, pode ficar tranquilo. As cartinhas mais cobiçadas são baratinhas. Você virar e falar, eu quero montar um deck competitivo de Yu-Gi-Oh! Vamos ver quanto que você vai desembolsar? E eu vou pegar aqui um exemplo de um deck que ganhou um campeonato recentemente. Ó, vou usar de exemplo o campeão nacional deste ano. Esse campeonato aqui ele tá razoavelmente recente, tá? O campeão utilizou o deck de Melodiosas, selecionando as opções de lojas mais baratas, independente da carta estar danificada, sem considerar o frete. Vamos supor que a gente ganhou frete grátis. E eu não vou colocar aqui o side deck que ele utilizou, tá? Vamos supor aqui que você conseguiria jogar o campeonato inteiro sem o side deck. Se você for montar esse deck avulso, ficaria no valor de R$ 2.397,31. Mas... Peraí. Eu tenho um áudio certo pra isso aqui, ó. Tá caro? Você não compra. Pronto. Tá caro, não compra, né? Mas tem 3 cartas ali que estão muito caras, que é o Movimento Solitário, a Pequena Cavaleira e o Fantasma... R$1.000! Tem 3 cartas ali que estão muito caras, que é o Movimento Solitário, a Pequena Cavaleira... Ah, não, é só 750. Tá barato. Eu pensava que era 1.000. 750 tá de boa, tá? Cavaleira e o Fantasma Chorão. Eu imagino que ele não tenha pagado todo esse valor nessas cartas. Ele deve ter pego em alguma promoção ou por algum meio alternativo. Mesmo se a gente desconsiderar essas 3 cartas, e o side deck e o frete, ainda assim estaria dando o valor de R$ 1.111,65. E esse valor é surreal. Yu-Gi-Oh! É surreal de caro. É inacessível para muita gente. Mesmo que o campeão talvez não tenha gastado tudo isso, tenha conseguido comprar por um meio alternativo, promoções, eu sei lá. Hoje em dia, se você for montar um baralho, você vai gastar no mínimo uns 200 a 300 reais num deck baratinho, lero-lero, tá ligado? E olha que eu tô apostando muito baixo ainda. E, gente, você gastar 300 reais com um baralho lero-lero, que não é pra competir, ainda assim é muito caro, velho. Os preços inflados, somados com inúmeros produtos ruins que a Konami lança, fez com que alguns conjuntos inúteis ficassem apodrecendo nas prateleiras das lojas. E até mesmo para o pessoal de outros países, Yu-Gi-Oh! Tá muito caro, e vários produtos estão perdendo valor muito rápido. Acontece que muitos jogadores não têm interesse nos produtos de Yu-Gi-Oh! Diferente do que acontece com outros card games, que conseguiram agregar valor aos seus produtos, com opções incríveis de se colecionar, que contém alto valor monetário, ou com apenas uma coleção repleta de cartas boas. Pois é isso que faz com que as caixas sejam desejadas pelos jogadores. Yu-Gi-Oh! Tá fazendo o caminho inverso em alguns conjuntos, lançando uma coleção com um monte de cartas ruins. E um monte de bosta e uma carta super rara, ou então, como é o nome daquela? É Secret, rara secreta, que raramente aparece. Aí o cara tem que comprar 10 caixas pra tirar uma carta dessa. É brincadeira, pô. Poucas que realmente valem a pena. Vários produtos não valem o seu preço. As chances são baixas de você realmente conseguir uma carta boa. E vários produtos de Yu-Gi-Oh! Também vêm com uma diversidade de cartas, arquétipos e estratégias de jogo muito grande. O que para alguns produtos faz sentido, mas para outros não, pois alguns conjuntos deveriam ter como foco certos temas em específicos. A verdade é que você vai gastar R$500 num box e vai ter um bando de cartas de outros decks que você nunca vai usar. E o deck que você realmente queria, você não vai conseguir montar ele só com um box que você comprou. São produtos que, em sua maior parte, é ruim. E isso, somado aos preços inflados, faz com que as pessoas não tenham interesse em comprar. E com isso as lojas tomem prejuízo, e por isso algumas lojas menores estão até parando de vender produtos de Yu-Gi-Oh! E enquanto em outros card games eles dão premiações realmente boas, se você resolver ser um pro player no Yu-Gi-Oh! Você vai receber premiações simplesmente ridículas. E esses preços inflados, mais essas premiações... O cara gasta R$2.000 pra montar o baralho pra ganhar o torneio, e o seu prêmio é um Nintendo Switch, ali o segundo lugar, ó. E o primeiro lugar é uma carta super rara do YCS, tá? Boa. Sensacional, tá? Aí assim, o cara vai dizer, mas dá pra vender, é muito caro. É. Dá pra vender, né? Mas se desse um prêmio em dinheiro, talvez fosse melhor, né? Ações horrorosas estão fazendo alguns pro players simplesmente desistirem do Yu-Gi-Oh! Por não valer a pena. E um detalhe muito interessante é que as cartas de Yu-Gi-Oh! TCG têm a pior qualidade de todas as cartas de card games. Olha só, os caras olharam e fizeram uma medida, né, baseada pela capacidade de dobramento, resistência a dano, núcleo e espessura do cartão.
E eles determinaram que, de fato, as cartas de Yu-Gi-Oh! TCG têm a pior qualidade de todos os card games. Eu não acho que Yu-Gi-Oh! É ruim, eu ainda me divirto muito jogando. O jogo tem problemas, mas eu não acho que está injogável, que é pra maluco, como algumas pessoas dizem. Mas eu entendo quem odeia o Yu-Gi-Oh! Hoje em dia. Eu entendo quem preferiria antigamente. Eu acho muito errado os fãs dizerem que quem não gosta tá preso à nostalgia. Falar isso é você literalmente ignorar todos os problemas do jogo e também ignorar o fato de que as pessoas têm gostos pessoais. Yu-Gi-Oh! Atualmente não é um jogo para todo mundo, e mesmo que você tenha um ponto de vista diferente do meu, não é possível que você realmente ache que a evolução do card game foi perfeita. Não teve nenhuma nova regra que você gostaria que mudasse, nem mesmo a época da Master Rule 4 te incomodou. Todos os metas que nós tivemos esses anos, você não achou que nenhum deles foi problemático, nenhum baralho ali foi quebrado demais? Todas as cartas que tiveram que ser banidas, nenhuma delas te incomodou em momento algum? Você não acha que o Yu-Gi-Oh! Tá muito caro, não? Pra você isso aqui é barato? Uma vez eu vi um youtuber falando no vídeo, respondendo um comentário de alguém que havia reclamado, e ele falou, né, o Yu-Gi-Oh! Antigo nunca foi embora, você ainda pode jogar se você quiser, tem torneios, formatos específicos pra isso, independente do formato, ser novo ou antigo, se você não for bom, a frustração vai ser sempre a mesma. Dizer isso é de uma ignorância, uma babaquice tão grande. Se uma pessoa joga o jogo, é direito dela não gostar, reclamar de alguns pontos ou preferir o formato antigo. Isso é muito questão de gosto pessoal. Eu sei que tem pessoas que não tentaram jogar e mesmo assim falam mal do jogo, e quem faz isso tá errado, claro, mas não é todo mundo que é assim. Você não pode simplesmente falar que as pessoas que reclamam só reclamam porque são noobs, estão presas à nostalgia e simplesmente ignorar todos os problemas do jogo. Você realmente acha que todo mundo que tá criticando são apenas noobs e que você é o fodão, o bonzão? Críticas são necessárias para tornar o jogo melhor, e se o jogo tem problemas, tem mais é que ser criticado mesmo. Agora vamos falar dos jogos. Olha aí, ó. Caralho, olha os deuses, mano. Olha os deuses. Ó, louco, velho. A falta de regra desse jogo era muito boa, cara. Os jogos de Yu-Gi-Oh! Sempre fizeram muito sucesso. O Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories é o mais clássico. Os duelos eram diferentes do OCG, com as regras mais parecidas com as do mangá. Fora dos duelos, ele é basicamente uma visual novel. É um jogo que tem ali seus problemas de balanceamento, as escolhas nos diálogos são inexistentes, mas certamente esse é um dos títulos mais amados. E até hoje tem pessoas que jogam e fazem speedruns. Mas a série Tag Force são os meus jogos preferidos de Yu-Gi-Oh! O jogo é uma mistura de Yu-Gi-Oh! Com Persona. Você inicia sendo um aluno novo na academia de duelos, os dias passam, as horas passam, e a proposta é que a gente viva uma vida de estudante, tendo aulas. Eu joguei pouco esse jogo, velho. Parece ser muito bom, mas eu joguei pouquíssimo. Provas, festivais, podendo andar por toda a academia de duelos, fazendo amizades e desafiando qualquer um. Os duelos seguiam as regras normais do card game, e com certeza o destaque é o Tag Force 3, com um final diferente para cada personagem. A única reclamação que eu teria desse jogo é que ele é simples demais, velho. Como eu gostaria que cada personagem tivesse um arco complexo, que fosse possível trocar de dormitório. Mais recentemente tivemos o Duel Links, que no seu começo foi um jogo espetacular, um sucesso esmagador, trazendo um novo formato de jogo. Sim, era muito bom no começo, velho. Tu é doido, cara. Jogo mais simples e nostálgico, mas pra mim o jogo desandou. Teve várias atualizações que trouxeram uns eventos bobos, bem ruinzinhos. O sistema gacha era muito abusivo e por isso eu e muitas pessoas não jogam mais. Mas é um jogo excelente e ainda é muito amado. E atualmente nós tivemos o Master Duel, que fez muito sucesso, mas conseguiu decepcionar muita gente no seu começo, devido a inúmeros problemas. Mas ao longo do tempo o jogo foi recebendo atualizações e foi melhorando. E hoje em dia, depois de rejogar, eu tenho que dar o braço a torcer e admitir que o jogo é bom, dentro do que se propõe, e é um jogo muito bonito. O sistema gacha desse jogo surpreendeu muito positivamente, a Konami não foi mercenária, é um jogo que o jogador free-to-play consegue montar assim o seu baralho, e isso tem que ser elogiado, mas o jogo ainda tem muitos problemas. Há uma demora para lançar novas cartas, eu acho que eles podiam incluir até cartas do OCG, para falar a verdade. O modo história é broxante, é só uma imagem, uma música e um texto para você ler. Eles podiam ter feito um curto animado ou uma cutscene cabulosa. Os menus são muito lentos, você clica em qualquer coisa na tela e o jogo dá um load. Hoje em dia o jogo possui até bastante conteúdo, sleeve, campos, portais, mas esse jogo ainda tem poucas opções de personalização das partidas. E cadê os duelos de dupla? A versão de celular foi lançada com muitos problemas também no seu início, mas hoje em dia está boa. A banlist também é bem discutível, mas enfim. O Master Duel atingiu seu pico de jogadores no início e depois despencou, perdendo muitos jogadores. A
maior reclamação dos novos jogadores são os problemas do jogo atual, que nós comentamos. A dinâmica, que não agrada a todo mundo, o power creep. Yu-Gi-Oh! Sempre teve bons jogos, nenhum jogo foi perfeito, eu acho que a Konami deveria ter investido mais, feito jogos com um orçamento maior, mas eu diria que a única frustração que eu tenho é que o Master Duel, ele não é como um TCG ou OCG, ele é uma outra parada, uma outra banlist, as cartas chegam depois nele. E não tem problema nenhum nisso, mas Yu-Gi-Oh! Já tá completando 25 anos e até hoje nós não temos um simulador de TCG ou OCG definitivo feito pela Konami. Tudo que nós temos são simuladores feitos por fãs. É ridículo que a Konami ainda não tenha um jogo oficial do TCG. Tem novos jogos chegando, mas nada de um simulador, né? Infelizmente. Eu, inclusive, tô muito curioso com o jogo para VR. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. O único problema desse jogo é que o VR não é acessível. E o último ponto que eu queria comentar é sobre a comunidade de Yu-Gi-Oh! Todas as comunidades hoje em dia são lotadas de gente tóxica, e a de Yu-Gi-Oh! Não é diferente. A comunidade está fragmentada e repleta de pessoas arrogantes e ignorantes. Ninguém respeita a opinião de ninguém. Se você discorda da opinião de alguém, a pessoa vai querer te taxar de alguma coisa para invalidar a sua opinião. Quantas vezes eu fui atacado por dar uma opinião boba? Atualmente nós temos a fanbase do Duel Links, a fanbase que gosta do TCG, a fanbase do Master Duel e outras fanbases que curtem outros formatos. E Tudo corno, tá? Cara, quem faz parte de fanbase é corno, tá? Só queria dizer isso. Boa. essas fanbases brigam entre si. Muitos jogadores do TCG menosprezam os do Duel Links por jogarem um formato mais simples. Quem prefere os formatos antigos também são criticados, com muita gente alegando que quem prefere formatos mais clássicos está preso à nostalgia, como se o Yu-Gi-Oh! Atual fosse pra todo mundo. E isso é uma coisa que muita gente faz e ainda se acha o fodão. Acredite se quiser, também tinham pessoas que criticavam quando eu jogava com deck for fun, que não, que esse deck é inútil, como é que você faz um vídeo dele? Outros achavam ruim quando eu jogava com decks metas, que isso é um câncer, quem usa esse tipo de deck. Meu amigo, se tá no jogo é pra usar. Cada um joga do jeito que quiser. Louco. Os animes também dividem muita galera, tem gente que gosta apenas dos clássicos, tem um pessoal que gosta dos novos, que diz que quem não gosta dos atuais é porque o anime não tá dublado, porque tá preso à nostalgia, nem assistiu e blá blá blá. Todo mundo tem uma opinião própria, pontos de vista diferentes. Mas para algumas pessoas você ter uma opinião diferente é crime. Se você falar mal do anime ou da cartinha que ela gosta, ela vai ficar com raiva de você. Durante todo esse vídeo eu comentei vários pontos sobre os animes, o card game. Eu espero que eu tenha conseguido abrir a mente de muitas pessoas para vários problemas que Yu-Gi-Oh! Tem. Eu não sou o dono da razão, você pode discordar da minha opinião em relação a muita coisa, mas lembre-se que você também não é o dono da razão. Não é porque você gosta de alguma coisa que eu tenha criticado que eu tenha que gostar também. O maior problema que eu vejo na comunidade são as pessoas serem ignorantes ao ponto de acharem que apenas a opinião delas é a que vale, e serem arrogantes a ponto de se acharem superior a todo mundo. Finalmente chegamos à conclusão. Yu-Gi-Oh! Morreu? Praticamente não, os sim, recordes e os números que eu passei no início já respondiam essa pergunta. Será? A Konami é uma empresa multimilionária que está Mas batendo assim, vários recordes. eu sei, até onde eu sei, o Yu-Gi-Oh! É muito forte no Japão. Fora do Japão, não sei como é que tá nos Estados Unidos e Europa, mas eu tenho a impressão que tá bem fraquinho, tá? Brasil é praticamente nulo. Praticamente inexistente, tá? F. Pelo menos aqui no interior do Ceará, eu não vejo ninguém falando de Yu-Gi-Oh! Só eu mesmo. Eu sozinho tentando organizar campeonatos, tá? F. De lucro. O anime continua saindo e sendo um dos que mais fatura todo ano. O mangá Yu-Gi-Oh! OCG tá sempre aparecendo entre os mangás mais vendidos da semana. A Konami tá tão bem que abriu até um novo estúdio, novos jogos estão por vir, mesmo que nem todos os jogos vinguem, eles sempre conseguem lançar algum jogo de sucesso, mas é inegável que tá menos popular, a audiência decaiu, as notas e a opinião das pessoas em geral é bem negativa em relação aos animes atuais, algumas lojas não querem mais vender cartas de Yu-Gi-Oh! Alguns pro players estão abandonando o jogo, o Duel Links naturalmente perdeu alguns jogadores, o Master Duel atingiu seu pico de jogadores muito antes da hora e não está conseguindo reter novos players. Qual seria a solução? Na minha opinião, ter um anime é muito importante para engajar as pessoas. Se eles fizessem um remake dando na mão de um bom estúdio, um bom diretor, atualizando os duelos, seria bom. Deixando de acordo com as regras. Pô, faz um remake do clássico, velho. Ia ser interessante, hein? Ou se eles fizessem um novo anime que se levasse mais a sério, seguindo as regras, com bons personagens, ou se eles até fizessem uma adaptação da história das cartas, como no curta que a Konami lançou, eu acredito que seria um grande sucesso. Um sucesso assim gigantesco. E que só com isso muita gente já iria querer voltar a jogar o jogo. Em relação aos problemas do jogo, a solução que eu acho mais viável é apostar nos formatos alternativos, ou quem sabe estabelecer alguns custos... Até em Chique Chique tinha uma galera jogando, é porque, veja bem, ó, o problema é que quando eu era
criança, todo mundo, até hoje todo mundo conhece Yu-Gi-Oh! Aqui no interior, certo, do Ceará. Todo mundo conhece, mas praticamente ninguém joga. E quando eu era criança, a galera não conhecia o jogo de carta do Pokémon. Conhecia o anime, o desenho Pokémon. E hoje aqui você encontra campeonatos de Pokémon e de Magic. De vez em quando tem evento de Magic, de Pokémon, mas não tem Yu-Gi-Oh! Porque não dá ninguém, tá? Então, um jogo que já foi extremamente popular está muito mais fraco hoje em dia. Praticamente morto, tá? F. E a tendência é piorar. Por quê? Para cada jogador de Yu-Gi-Oh! Que sai, que quita do jogo, não entra um novo, tá? Não entra. Alguém aí começou a jogar Yu-Gi-Oh! Recentemente, esse formato completão louco? Acho pouco provável. É claro que vai ter um ou outro, vai ter uma exceção, né? Aqui e ali. Mas pode ter certeza, tá? Como todo ano quita, vários jogadores saem do jogo e nenhum não, né? Pouquíssimos entram, tá? Agora, Pokémon e Magic eu não sei, na verdade. Mas Pokémon eu sei que muita gente nova entra no jogo, certo? Limitações para o uso das cartas. Eles já tentaram fazer algo parecido antes e não deu muito certo, mas eu acredito que existem formas melhores de você fazer isso. Em relação aos jogos eletrônicos, se qualquer dia a Konami quiser fazer um remake do Forbidden Memories, ou um remake do Tag Force, fazendo uma parada parecida até mesmo com o que foi o Hogwarts Legacy, com a gente andando pela academia de duelos, eu acredito que esses jogos fariam um sucesso esmagador, venderiam muito. Mas o que eu não consigo aceitar até hoje é o fato de que a gente ainda não tem um simulador TCG feito pela Konami. E o Master Duel, olha, é um jogo que tem ali seus problemas, como eu comentei, mas o motivo dos jogadores novos não quererem jogar ele é por causa da situação do TCG. Talvez arrumando o TCG, como eu falei, poderia resolver, e outra solução seria eles oferecerem mais opções de modo de jogo. Assim pegando, por exemplo, pessoas que só gostavam do formato antigo e apresentando para elas o formato GOT. Assim, vamos ser sinceros, na opinião de muita gente, Yu-Gi-Oh! Morreu mesmo. Se tornou um jogo chato, difícil demais, os animes ficaram horríveis. No sentido literal, financeiramente falando, Yu-Gi-Oh! Tá vivo, e eu creio que todo mundo sabe disso. Mas talvez essa pergunta seja algo mais pessoal, pois para muita gente Yu-Gi-Oh! Morreu mesmo no clássico, morreu no exercício. Talvez para você Yu-Gi-Oh! Se tornou um jogo insuportável, muita gente fala que tal jogo morreu, não só no sentido do jogo ter falido, mas sim no sentido de tal uma bosta. Então eu acho que a verdadeira pergunta que deveria estar sendo feita é, para você que está aqui me acompanhando, após ouvir tudo que eu falei, a gente fazer toda essa análise, me diga, para você, Yu-Gi-Oh! Morreu? Sim. O cara do outro vídeo respondeu, ó, ele disse sim. Aqui já é outro vídeo, ó. Tá tudo conectado, velho. Boa. Bom, é Yu-Gi-Oh! isto. Morreu. Tá? É isto, tá? Ao meu ver, é lamentável a situação do jogo. Konami poderia fazer alguma coisa, mas não é financeiramente viável nem interessante pra ela. Então é isto, tá? Quem gosta do formato antigo, igual eu, jogue no formato antigo. É isso que eu faço mesmo. Quando eu chamo alguém pra jogar o jogo, eu coloco só as cartinhas simples, né? Porque eu não vou ficar tentando fazer uma pessoa aprender invocação pêndulo e XYZ e os carai de asa. Jamais. Certo? Isso é chato pra caralho.